Exatamente. Ora, então vamos falar, cá está, nós dissemos que íamos falar destas matérias, Exatamente. que é uma coisa que nos Das preocupa. taxas e das taxinhas. Das taxas, das taxinhas. E dos impostos. E dos impostos. É verdade, é que todos nos queixamos da quantidade de impostos e taxas que temos que pagar. No entanto, existem muito mais encargos que são obrigatórios e que nos pesam na carteira. E o pior de tudo é que não nos apercebemos disto. Exatamente, é sobre o que pagamos e não sabemos, que vamos agora falar com a doutora Florbela Oliveira. Um forte aplauso para ela. Pelo menos quando vem para o pé de si, mortinho. seguro. Eu estou mortinho por ter esta conversa. Taxas e taxinhas. Taxas e Brilhante, taxinhas. Júlia, Foi brilhante, maravilhoso. foi não foi? lindo. Um aplauso para o nosso ministro. É verdade. Bem Grande bom dia. humorista, grande humorista. Ah, eles todos têm uma vocação especial para comédia. Exatamente. Bom, Oh, doutora Florbela, vamos lá. Não desconversemos, por favor. vamos então. É verdade que nós pagamos taxas, taxinhas, impostos, que nem sequer nos apercebemos que eles estão É a ser verdade. cobrados. A maior parte dos impostos que nós identificamos do património, do rendimento, que são aqueles que naturalmente têm mais significado, não é? Quais são os impostos que incidem sobre o património? O IMI, o IMT, o imposto de selo. E sobre o rendimento? O IRS, o IRC, as contribuições para a Segurança Social, sobre a forma de cotizações e de contribuições. E isto leva-nos mais de 57% do nosso rendimento mensal. Mas a questão é que não para aqui. E há taxas e taxinhas Sempre que que estão esse valor ficou... e que são absolutamente Zangada. medonhas naquilo que representam na generalidade dos custos. Para nós, para aforrarmos, para comprarmos uma coisinha aqui e acolá, Um miminho, não é, João? É impossível. Com É preciso, 43%. é preciso fazer o milagre da multiplicação, porque todos nós temos a fatura da água, todos nós temos a fatura... Há coisas aí ocultas. É verdade. E Vamos nós começar, se calhar, já com a vamos, primeira. se calhar, Vamos então à explicar EDP. a todos os EDP. A espectadores. EDP é a primeira. Este é meu, já tenho este sentimento de posse. Se calhar, preferem-me aqui ou ali? Sim, Escolham. ele tem tal Em ainda Está qualquer ótimo. sítio fica muito bem. Mas Nós, é diferença. ninguém se livra da fatura da água, da fatura da luz, do imposto de circulação, da fatura do MEL ou de outro tipo de serviços associados à televisão, e vamos ver que existem uma enormidade de taxas e taxinhas que no bolo, em proporção das 12 vezes que isto se vai repetir no ano, tem um efeito absorvente que é Doutora inacreditável. Florbela, para as pessoas perceberem, eu há bocadinho já tentei explicar e nós já falamos sobre isso, a diferença entre um imposto e uma taxa. Porque é importante. É verdade. A taxa incide sobre um consumo específico. O imposto sobre uma receita, sobre um património, sobre um rendimento. A taxa sobre um produto, um serviço. O serviço, portanto, É verdade. pressupõe uma contrapartida por parte Só do o Estado. paga quem beneficia deste serviço. Obviamente. O imposto é Portanto, num generalizado. valor a pagar de 53 euros, 0,9, temos então a IVA, o IVA, que são 9,40. Portanto, numa fatura de 40 e tal euros, temos o IVA de 9, que vai representar um acréscimo de 23% naturalmente, neste caso de 6, porque é uma taxa. A taxa do IVA é distinguida entre 6, 12 e 23, que distingue, no fundo, os serviços que são essenciais daqueles que são bens de consumo generalizados. Esta é a taxa menor, e, portanto, 6%, mesmo assim representa 9,4%. Esta não se livra ninguém. Mas vamos ver que... As outras. O que é há a uma- taxa de exploração de GGGE? da Direção-Geral de Geologia e Energia. Pois, Direção-Geral de Geologia e Energia. É uma taxa que vai especificamente para esta entidade, no fundo, esta entidade que regulamenta tudo aquilo que é logístico sob o ponto de vista da energia e que absorve 0,7 cêntimos na fatura. E que se repete sempre. O consumidor paga, no fundo, a manutenção desta Direção-Geral de Geologia e Energia. Mas mesmo assim deve ser, entre aquilo que se recebe e o que essa direção deve gastar, deve ficar. Esta direção tem outras formas de financiamento, mas Com esta certeza. é inevitável. Mas se toda a gente paga isso,
Portanto, essa direção-geral está muito bem aforrada. Vamos continuar. Depois temos a contribuição de... Peço desculpa, Paulo, atrás que a doutora Flor Bela Esta vantagem da Direção-Geral de Energia e Geologia. Sim. Imposto O especial. imposto de audiovisuais é a rádio e o canal público. Portanto, são os canais públicos de rádio e televisão que muita gente contesta. É verdade. Diz que não Já tem deveria- uma forma de financiamento própria. É uma forma de financiamento Se obrigatória. eles não tivessem essa forma de financiamento, eu compreenderia que este canal fosse pago por todos os contribuintes. Mas já tem a sua própria forma de funcionamento, é uma entidade, portanto é uma entidade que tem que sobreviver com os seus próprios recursos, mas que todos nós, de uma Pagamos. forma A involuntária, maior parte das pessoas pagamos. não tem a noção quanto é alta, são 2,65 €. É verdade. Para termos E é uma taxa fixa, atenção, 2,65 € sempre, independentemente da fatura de ser de 60, 70, é por instalação. Portanto, Continuar. é uma Vamos taxa para o próximo fixa. quadro. Vamos ver a fatura da Galp. É a proposta que temos agora. Galp Energia. Ora, então, isto é o gás, não é? É o gás. É verdade. E que isto nos centros urbanos tem uma repercussão imensa e vamos ver que estas empresas são das mais lucrativas. Não precisam destas taxas e taxinhas do contribuinte. Estas despesas são aquelas despesas que, independentemente do agregado, são fundamentais. Estamos a falar dos recursos energéticos. Claro. Nesta altura do inverno, isto representa uma catástrofe no orçamento da maior parte das famílias e que leva a que muitas das casas não sejam aquecidas, a que muitas das pessoas não tenham condições de conforto Mínimas mínimas. de conforto e às vezes conduzem a doenças e a outros aborrecimentos. É verdade. Ora, temos então, o que é o termo fixo? É o consumo. Pronto. Isso temos que pagar o que é o que gastamos. É verdade. E E depois? depois temos a taxa de ocupação do subsolo. O que é isso? E que, no fundo, o gás eu não ocupo nada no subsolo. implica infraestruturas no subsolo e nós pagámos-las. Mas pagamos-las sempre ou pagamos uma vez? Pagamos na instalação, quando requisitamos o gás natural, portanto, que é uma taxa que muitas vezes... Mas o subsolo é deles para nós lhes pagarmos? Pois, é do Estado, é dos contribuintes, É de nós de todos. todos. Mas vamos ver que pagamos o subsolo N vezes. Mas espera lá. Quer para Mas espera o lá. gás natural... Quanto é que se tinha que pagar de facto? Quanto é que se gastou aí nessa fatura? 4,18 €. Portanto, João. essa família tinha que pagar 4,18 € de gás. É verdade. Quanto é que pagou? 22,44. Não consigo perceber. Não estou a perceber. Além do IVA, além das taxas e taxinhas, a fatura representa 22,4. Vamos ver que 37 dias a um consumo unitário de 11 cêntimos representa efetivamente uma fatura de 22, com o IVA e com as taxas do subsolo e... Mas nessas coisas, eu percebo que tenha que haver uma contribuição, mas nós, quer dizer, não andamos a mudar os canos do gás todos os dias. Porque é que eu tenho todos os meses que os pagar? É verdade. Isto aborrece-me particularmente porque eu sei que a maior parte das famílias não tem condições para pagar e muitas vezes não paga a fatura e leva com os cortes e com a reinstalação destes serviços. E muitas vezes é esta a indignação que, no fundo, as pessoas, quando reparam na fatura, se pagassem apenas o consumo... Era incomensuravelmente menos. Era Qual é o próximo? evidentemente Eu sei que temos residual. muitos quadros, Bem, mas... de 4,18 € para 22,44 €. Numa fatura que se repete 12 vezes, não é? que se repete, E exatamente. aqui não se esticam muito. E não é dos casos É mais verdade. gritantes. Vamos então, qual é o próximo quadro que temos? Vamos à água. É mim, peço desculpa. Peço desculpa. Sobre o património. Nós vemos aqui o murmurinho, porque as pessoas de facto ficam indignadas. Completamente. Isto eu também fico bem. Vamos ao EMI, explique lá. O IMI é um imposto Sobre o património, patrimonial que estes impostos financiam os municípios. E o município não é mais do que uma forma de Estado regional. Exatamente. Portanto, isto é imposto, isto é receita do erário público. Portanto, isto é uma forma de financiar a economia. Quer através dos impostos que diretamente a Autoridade Tributária e a Direção-Geral de Contribuições e Impostos nos retira, quer através destas taxas que financiam as entidades públicas e os organismos públicos. E sentimos que pagamos tantas vezes o sistema, tantas vezes que pagamos uma casa, tão pesada é a fatura de IMI, que é mais uma das razões que leva as pessoas a entregar as casas, que tem um coeficiente de 0,3 a 0,8 e muitas vezes aqui não há critério, definem a taxa máxima para municípios que têm uma densidade populacional imensa, portanto têm uma receita brutal ao nível deste imposto e que nos tempos de crise não é racionalizada, não é naturalmente mais flexível, tendo em conta as dificuldades
dificuldades das famílias em manter as próprias casas, em pagar a própria casa ao banco, porque a maior parte das pessoas, quando se confronta com o IMI, que é um imposto que não aceita o pagamento em prestações, mas o IVA, nas empresas que não pagam, aceitam o pagamento em prestações. Mas aos particulares têm que o Temos receber tempo na para mais totalidade. um quadro. Eu gostava muito que pusesse o da água, talvez, que eu acho que Essa é escandalosa. Eu acho que é escandalosa. É escandalosa. a água, que é um recurso É um recurso elementar. elementar. Vamos a isso então. Vamos lá. Vamos lá. Portanto, 11 euros a fatura de É o consumo. consumo. Vamos ver que 18 euros é o valor a pagar no final. O que é que pagámos mais? Portanto, 7 euros. Vamos ver. Adicional da Câmara Municipal de Lisboa, isto é uma fatura para um município da Câmara de Mas o Lisboa. que é esse adicional? O que é 1,20, julgo eu, que eu tenho aqui. Que é outra colocado. vez os canos? É a ajuda que todos os municípios dão para que a Câmara de Lisboa possa manter os jardins frescos, regados, limpos. Isto é para os jardins de Lisboa? Só para a limpeza dos jardins e para a rega dos jardins públicos. Portanto, todos nós pagamos a conservação dos jardins públicos. Então E depois e o andamos a IMI? passear os jardins e aparece lá uma placa a dizer não pisar a relva. Então eu paguei a rega. Pagamos a Não rega posso e a passear conservação. aqui porquê? Nós pagamos a rega e a conservação do jardim. A seguir, variável, o que é um Saneamento variável. variável? É uns dias de saneia, noutros dias não. É a recolha, é no fundo manter a recolha do lixo municipal, paga cada município a taxa variável. Isso acho útil. Isso acho útil. Eu ia dizer isso. Acho Obrigada. bem. Isso, Porcaria não, porcaria não. caríssima coleta. Isso Mas acho depois bem. pagamos por metro cúbico. Pagamos por ter a recolha, pagamos por fazer lixo e por gerir esse lixo. E porque sermos Ai, contribuintes... acho mas entretanto já nos roubaram o dinheirinho do EMI, porque Rápido. estamos lá. Mas Vai acabar este. gosta do imposto para tratar o lixo, mas depois gosta que paguemos o lixo, para retirar o lixo e para gerir o lixo. A seguir, o que é o Portanto, saneamento fixo? O lixo representa esta lixeira toda de impostos. Que é verdade. Isto é caso para dizer Temos isto. pouco tempo, Flor Bela. E depois, naturalmente, os Saneamento recursos hídricos, para, no fundo, gerir tudo que é saneamento, tudo que é recursos hídricos, no tratamento destes Que é lixos. para depois apanharmos legionela. Bom. Mas aqui Não, a questão desculpa lá. Eu pago os meus impostos, sou contribuinte, pago. 57% do que eu ganho e daquilo que eu pago em impostos diretos e indiretos Vai para o Estado. vai para o Estado. Já é forma de Eu financiar posso a fazer economia. esta pergunta. E então se eu pago para que giram os recursos hídricos, tem a ver com isso, não sei o quê, E outros. Porquê que... Pois porquê acontece estas epidemias. Porquê? Porque não há fiscalização, Ah. porque não há controle, porque não há Pois. regulação e porque não há penalizações para, Pois. para aqueles que fazem mais lixo, mas que não pagam esse lixo. Eu não sou contra, naturalmente, a manutenção dos espaços verdes, Claro, a conservação claro, dos espaços claro, verdes, e o porque lixo isto tem que ser também é tratado qualidade e de tudo vida. mais. Agora, pagar para gerir, pagar por fazer e pagar por tratar esse lixo... E acho pagar que já é várias mais. vezes os canos que já lá estão é uma coisa O que me deixa subsolo, doida. O é subsolo. verdade. Um aplauso para a doutora Flor Bela, muito obrigada.